palco de hoje não é o estúdio da Itatiaia, não é a Toca da Raposa 2, muito menos o Mineirão. É uma barbearia em Contagem, na região metropolitana de BH, onde trabalha Yuri, o cara que é responsável por cortar o cabelo de vários dos jogadores do Cruzeiro, entre eles Matheus Pereira e Gabigol. Pois é ele o responsável por fazer o nevô do Matheus Pereira, pelas mudanças de visual do Gabigol, e hoje ele conta os bastidores de como é trabalhar com os astros do cabuloso toda semana. Cara, hoje no Cruzeiro eu atendo o Gabigol, Matheus Pereira, às vezes o Romero corta também, o Eduardo, o Lautaro Dias, o Wanderson, o Japa, o Cauã Prats, o Gamarra, o Murilo Hickman começou a cortar agora também, o Fabrício Bruno às vezes também corta, e cara, é toda véspera de jogo. Isso aí já é certeza. Eu já nem aviso mais eles. Por exemplo, o Cruzeiro joga hoje, por exemplo, se a viagem é um dia antes, eu vou sempre no dia da viagem. E aí é aquela correria toda, né? Às vezes os meninos brincam que falam assim, você tem 10 minutos pra me cortar cabelo que eu tenho que viajar. Eu falo assim, 10 minutos? Aí eles brincam assim, só você não conversar demais. O Wanderson mesmo, só você não conversar demais que você vai cortar. E é sempre véspera de jogo ou véspera de viagem. Sempre. E aí tem aqueles que são mais vaidosos, né? Que gostam de cortar sempre todo jogo. Se vão ter 2 jogos na semana, eles cortam os 2 jogos na semana. Cara, ele vai ficar bravo comigo. Mas ele tava querendo deixar o cabelo crescer, já tinha um tempo já. E na época a esposa dele estava grávida também. E ele falou assim, Yuri, vou deixar o cabelo crescer. Na Inglaterra, se eu não me engano, ele usava o cabelo grande. Na própria Arábia, no Al Hilal também ele deixava o cabelo grande. E ele foi deixando o cabelo crescer. Até que deu um dia... Essa resenha é boa, cara. A gente tava lá na toca. Ele falou assim, Yuri, quero fazer mechas no cabelo, luzes. Aí eu falei assim, não, beleza. Ele tinha levado a touca, tudo certinho pra puxar as mechas pra fazer as luzes. E aí chegando lá, ele falou que a touca de luzes tinha ficado apertada. Eu falei assim, cara, tá normal, o Japa fez semana passada nessa mesma touca. Ele falou assim, não, tá apertado. Eu falei, caraca, mano, e agora? Ele falou assim, mano, não precisa de touca, faz sem touca. Eu falei assim, Pereira, não tem como, mano. Não tem como fazer sem touca. E ele falou assim, não, tem jeito sim, mano. Faz assim, ó, pega na mão e vai puxando. Eu falei assim, pô, mano. Ele falou assim, na Arábia eu fazia assim. Eu falei assim, mano, por isso que ficava daquele jeito, pô. Não tem como. E tinha um outro barbeiro também lá no dia. O outro barbeiro tava assim, Pereira, não faz assim não, cara. Não faz assim não. Só que de tanto ele insistir, eu falei assim, Pereira, vou fazer, não vai dar certo. Já tô te avisando antes. E aí foi, cara. Começamos mechinha por mechinha, colocando papel alumínio e vinha puxando as mechas por cima do papel alumínio. Que para cabelo feminino dá para fazer, mas o cabelo de homem, como é mais curto, é quase impossível, cara. E aí nós começamos. Eu comecei a puxar a mecha no cabelo dele, era mais ou menos 5 horas, cara. A primeira mão, eu finalizei o cabelo dele, a primeira mão era 7h30 já. E os caras tudo passando, zoando. Falei assim, que isso? Aí amanhã na hora do jogo tá pronto. E eu falando com ele, Pereira, não vai dar certo. Ele, não, vai dar certo. Aí beleza, cara. Nesse dia nós ficamos, e nisso, eu intercalando cortando o cabelo dos outros atletas. Quando deu 11 horas da noite, 11h30, eu falei com ele assim, a gente já tinha passado 3 mãos já de OX no cabelo. Falei com ele assim, mano, seu cabelo não aguenta mais. E vão tirar pra ver como é que tá. Cara, na hora que nós tiramos, eu olhei no espelho, o cabelo dele tava muito feio. Tava laranjado e muito feio. Porque do jeito que ele pediu pra fazer, é quase impossível a gente passar a segunda mão em cima da primeira. Então ficou muito feio, o cabelo dele tava grandão, não tinha raspado ainda. Ele ainda virou pra mim e falou assim, mano, eu não ligo do cabelo ficar assim não. Porque ele com o cabelo, ele é tranquilo. Ele falou assim, mano, eu não ligo de ficar com o cabelo assim não. Eu falei assim, mas eu ligo. Na hora que sair na mídia lá, vou falar que foi o barbeiro do Pereira que fez. Aí ele falou assim, e agora?
Eu falei assim, pô, agora você tem que dormir, que já era 11h30 da noite. Ele foi e virou pra mim e falou assim, não, faz o seguinte então, raspa meu cabelo, amanhã eu treino de touca e você vem amanhã cedo, porque a gente tem que fazer isso pro jogo. Ou seja, eu fui no domingo, voltei lá no domingo de manhã e o jogo contra o Cruzeiro e Grêmio era 8h30 da noite. Ele foi e falou assim, beleza. Cheguei lá no domingo de manhã, 7h30 da manhã. Ele foi treinar de touca. Quando ele voltou, a gente começou a platinar o cabelo. E ele falou assim, Yuri, Deus sabe de todas as coisas, cara. Fica tranquilo. E ele já queria muito tempo fazer o platinado. Só que a esposa dele vai me xingar. A esposa dele ia brigar com ele se ele fizesse o platinado. Ela ia brigar com ele. Só que não teve saída. Ele teve que fazer o platinado. E aí nós fizemos ali rapidinho. Ele ficou do jeito que ele queria. E, cara, a skin do Pereira platinado não tem comparação. Ele, quando tá com o cabelo platinado, ele fica terrível mesmo. Ele fica terrível. Quando eu fiquei sabendo que eu ia atender o Ronaldo, cara, que pra gente que gosta de futebol, que acompanha, é uma realização imensa, cara. Imensa. Um diretor me mandou mensagem e falou assim, Yuri, tem um cara que tá querendo cortar cabelo. Falei assim, às vezes eu atendia os diretores, né? Falei assim, vai ser mais um diretor ali e tal. Ele falou assim, cara, é o homem que tá querendo cortar cabelo. Falei, caraca, mano, Ronaldo. Eu lembro que a gente já morava junto, eu e minha esposa. E aí eu já corri, mostrei pra ela, falei assim, Ronaldo quer cortar cabelo, Ronaldo quer cortar cabelo. E aí foi aquela emoção toda, né, cara? No dia seguinte, cheguei na toca, e nisso eu tinha os jogadores que estavam agendados no dia pra cortar cabelo. E o Ronaldo ia cortar na toca. E aí quando eu cheguei lá, eu tava atendendo um dirigente, e aí chegou o outro dirigente e virou pra mim e falou assim, Yuri, Ronaldo não vai vir, cara. Falei, putz, mano. Falei, meu Deus do céu. Logo agora, logo na minha vez. Ele falou assim, não, mas pode ficar tranquilo. O Ronaldo não vai cortar aqui não, mas ele tá pedindo pra você ir lá pro hotel, pra poder atender. E nesse dia eu tinha, acho que uns 5 atletas pra me atender na toca. Falei, putz, mano, e agora? Vou lá pro hotel atender o Ronaldo ou eu fico aqui na toca? Aí eu falei, pô, não pode deixar a oportunidade passar. E aí eu mandei mensagem pros meninos, falei assim, cara, é seu patrão que quer cortar cabelo, você reclama com ele, não é comigo não. E aí fui pro hotel, as pernas já tremendo, né, bambiando. Quando eu cheguei lá, veio o segurança, me levou até no quarto dele. Cara, na hora que bateu na porta, assim, que abriu, era o homem. Falei, caraca, mano, Ronaldo, velho. Pô, pra gente que gosta de futebol, né, cara, e, pô, pro Cruzeiro nem se fala. Então, foi uma emoção muito grande, cara, em ver aonde que meu trabalho chegou. Que hoje eu vejo que poucos chegam próximo ao Ronaldo. E Deus me permitiu eu estar podendo atender ele, mostrando meu trabalho para ele. Então foi muito bom, cara. E eu, nessa época, eu falava assim, beleza, cheguei no Ronaldo, acho que já deu, né? Acho que não precisa mais. Esse ano, quando o Gabigol chegou, eu falei, pô, cara, eu falava muito com minha esposa, eu falei assim, caraca, velho, o Gabigol, velho. Eu falei assim, não vou atender esse cara. Não vou atender, Gabigol, pô, patamar do Gabigol e tal. Ele não vai querer cortar cabelo, vai. E nisso que a gente sempre desconfia, né, cara? Então, eu atendi os amigos dele primeiro, os amigos dele, e fui sem pretensão nenhuma, cara. Fui simplesmente para atender os amigos dele mesmo. Em nenhum momento comentei, tipo assim, indica lá pro Gabigol, em nenhum momento. E ele mesmo, aí o amigo dele virou pra mim e falou assim, Yuri, vou indicar pra você lá pro Gabigol. Ele é um pouco chato com cabelo, mas vamos ver. Eu falei, não, tranquilo. E no dia seguinte, ele chegou, eu cortei cabelo dos amigos dele na sexta. No domingo, ele veio para se apresentar no Mineirão. E aí, quando ele se apresentou de manhã, eu lembro que o Cruzeiro ia viajar, acho que na segunda, eu acho, ou no domingo mesmo, à noite. Deu de tarde, e um amigo dele mandou mensagem, falou assim, Yuri, o homem tá querendo cortar cabelo. Falei, porra, mano, e agora, né? Falei assim, vamos lá. Cheguei lá,
De início ele não conversou muito, também fiz meu trabalho, tinha que fazer lá. Na época ele não estava fazendo nenhum pezinho não, fez só a barba. Falei, beleza, fiz meu trabalho. Falei assim, se ele gostar ele vai chamar de novo. E aí viajaram, foram para os Estados Unidos e tudo. E quando eles voltaram dos Estados Unidos, passou 2 dias, ele me manda mensagem de novo. Pô, mano, vou precisar fazer minha barba, fazer o pezinho e tudo. Você consegue vir aqui em casa? Falei assim, vou sim, cara. Vou sim. E aí fui na casa dele, atendi ele. É um cara super tranquilo, cara. Eu brinco muito que é totalmente do que a gente vê na mídia, na televisão. Ele é surreal. Cara, ele é muito imprevisível. Ele é muito imprevisível. Já teve umas 2 vezes mesmo que eu cheguei lá na casa dele, ele virou pra mim e falou assim, e aí, parça, trouxe os produtos? Eu virei pra ele e falei assim, nossa, cara, não trouxe não, massa. Mas se você quiser, eu já resolvo aqui agora. Aí ele fica pensando. Ele, não, acho que eu não vou fazer, não. Teve um dia que ele quase fez. Mas ele pensou, aí não fez. Aí esse tempo atrás lá na toca, ele virou pra mim e falou assim, Yuri, todas as vezes que eu virar pra você e falar assim, vou platinar o cabelo, você não deixa eu fazer isso. Não deixa, porque o projeto dele é deixar o cabelo crescer mesmo. Deixar o cabelo crescer. A skin do Nevô vai demorar um pouquinho. Eu até comentei com minha esposa, acho que semana passada, que eu fiz a tatuagem, né? Dos momentos importantes pra mim. Tem a do Ronaldo, a do Gabigol também, a mão do meu filho, sorriso também que é dele. E eu falei que esse espaço aqui eu tô deixando pro Neymar. Que acho que é o sonho, é surreal. Acho que é um sonho que um pouquinho distante, mas a gente acredita ainda, tem fé em Deus que uma hora vai chegar. Já mandei, Barreal tá aí, né? Barreal tá aí no Santos, já mandei mensagem pra ele. Gabigol já conhece, namora com a irmã dele, né? Gabigol, na moral lá, né? Diga pra nós. Cara, minha história começou em 2016, que eu comecei a cortar cabelo, fiz o meu primeiro curso, né? No início não tinha, barbearia antigamente não era igual é hoje, então não tinha muita opção para trabalhar em barbearia. Foi quando, tinha acabado de fazer 18 anos, eu montei o espacinho em casa mesmo. Tinha uma cadeira de computador em casa. E aí foi quando eu peguei essa cadeira, tinha um espelho quebrado em casa mesmo, peguei esse espelho nesse espacinho e comecei a cortar cabelo dos amigos, né? A gente chama dos cobaias, os amigos de casa, da rua, os primos. E aí foi quando eu comecei a cortar cabelo, só que nada profissional, né? Não tinha muito... O sonho de antigamente era de ser jogador, mas não deu certo. E aí foi quando comecei a cortar cabelo. E no início é muito difícil, porque não tem muita oportunidade, né? Principalmente na nossa área hoje, que lá atrás os homens não eram tão vaidosos. E eu fiquei uns 6 meses cortando cabelo em casa, cortava de graça mesmo. E aí minha mãe começou a falar assim, Yuri, cortando de graça aí, a conta de luz está subindo, né? Não vai desse jeito, não vai dar não. E aí foi quando eu comecei a cobrar R$5, só para ajudar na luz mesmo, que era um preço simbólico mesmo. E aí minha mãe começou a achar um pouco ruim, porque começou a vir gente de fora que ela não conhecia e tal. E ela falou assim, Yuri, galera vindo de fora aí, a gente não conhece, é perigoso. Aí eu falei assim, não mãe, tudo bem, vou procurar um espacinho para mim e eu começo a cortar cabelo. E nisso, tinha uma loja em frente onde eu morava, aqui próximo, a loja pequenininha e tudo. Aí eu falei assim, vou montar uma barbearia. Mas como é que eu vou montar uma barbearia se não tem dinheiro? Se não tem, falei, vou montar como? Aí foi quando eu e meus primos me ajudaram muito no início. Nós fomos na rua, pegamos pallet para fazer sofá, para fazer bancada. Vidro, a gente chegou em vidraçaria para pegar umas sobras de vidro, para fazer bancada. Eu lembro que a primeira cadeira, meu pai falou assim, Yuri, tô meio apertado, mas eu te dou aqui R$200 para você comprar uma cadeira. Eu fui no Topa Tudo, peguei uma cadeira lá,
Falei assim, vai ser essa aqui mesmo. Beleza, comecei tudo, num espaço pequenininho. E aí foi indo, cara, foi fluindo. No início, eu lembro que quando eu montei barbearia foi em 2016. E em 2018, as coisas foram fluindo, a galera foi gostando dos cortes. Em 2018, foi ter o Campeonato Mineiro. Aqui, os times que vinham jogar aqui, eu comecei a mandar mensagem para eles. E eu lembro que o primeiro time que eu atendi foi a Caldense. E engraçado que tem até uma foto eu atendendo o goleiro Omar, que no fundo tem uma cruz. Tipo assim, pegou no box do banheiro, assim, um banheiro curtinho, e no box deu uma cruz. E eu sempre falo aí que, tipo assim, às vezes muita gente pergunta, como é que você chegou em barbeiro? Eu falo assim, cara, aí, em jogador, eu falo, cara, só Deus para explicar. Porque eu tinha um sonho, né, de ser jogador, e que não deu certo, e acabei virando barbeiro e atendendo os jogadores. E aí foi quando eu comecei a atender primeiro a Caldense, depois atendi a URT, atendi o Tombense, Boa Esporte, na época que existia ainda, do Campeonato Mineiro, foi só. E aí um foi indicando para o outro, sempre que eles vinham jogar aqui em Minas, Campeonato Mineiro, em Belo Horizonte, né? Me mandavam mensagem, ô Yuri, estou precisando cortar o cabelo e tudo. E o primeiro time que eu atendi da capital foi o América. Foi onde as portas começaram a abrir no meio do futebol. O primeiro jogador que eu atendi do América foi o William Maranhão e o Thiago, goleiro, que era da base do Flamengo. E começou um a indicar para o outro, cara. Um indicando para o outro dentro do América. Até que um dia o William Maranhão virou para mim e falou assim, Yuri, tem um cara aí que tá querendo cortar cabelo. Falei, beleza, mano. Ele falou assim, mano, Michel Bastos. Falei, caraca, mano, Michel Bastos, mano. Ferrou, o nível subiu, né? Falei, cara, ferrou. E aí eu tava no hotel, e aí o Michel Bastos não deu para ele me atender. Não deu para me atender ele. Ele falou assim, não vai dar tempo e tal. Falei, não, beleza, cara. Deus sabe o que faz e tudo. E aí, passou uns 2 dias, o Michel Bastos me mandou mensagem, que na hora que eu abri o celular, o WhatsApp lá. E aí, parceiro, Michel Bastos, falei, caraca, mano, é o homem, velho. Falei, pô, velho, agora a perna bambiou, cara, a perna bambiou. Ele me chamou e aí eu atendi o Michel, ele gostou, ficou pouco tempo aqui no América, né? E nisso atendi praticamente quase todos os jogadores na época do América, isso em 2019, o América. E aí, quando foi em 2020, eu comecei a atender a galera do Cruzeiro, que os primeiros foram o João Lucas, o Jonathan Robert e o Felipe Machado. Foram os primeiros que eu comecei a atender. E nesse momento eu atendia somente o América. E na época tinha um zagueiro do América, Pedrão, que ele me virou para mim e falou assim, Yuri, o Mailton tá vindo aqui pro Atlético. Então ele vai precisar de cortar o cabelo, vou te indicar para ele. Eu falei assim, não, beleza. Isso em 2020. E aí eu falei assim, não, beleza, me mandou o contato. Eu mandei mensagem pro Mailton, o Mailton não me respondeu. E nisso passaram-se uns 3 meses, mais ou menos, nada ele me responder. E aí foi quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu já tinha atendido do Cruzeiro o Jonathan Robert, o João Lucas e o Felipe Machado. E do Atlético ainda não tinha atendido. E eu passando no celular assim, olhando os contatos do WhatsApp, eu vi o contato do Mailton. Aí eu falei, cara, vou mandar mensagem pro Mailton. Se ele não me responder, eu vou pagar o número dele. Não tem por que eu ficar com o número dele se ele não me responde. E aí foi quando eu mandei mensagem para ele, ele falou assim, irmão, tô precisando, cara, com urgência. Eu falei, não, tudo bem. Vou ir amanhã já. Beleza, cheguei na casa dele, atendi ele. E, cara, foi uma explosão tão grande que quando eu comecei a atender o Mailton, parece que foi abrindo os caminhos dentro do Atlético também. Que aí, na época, até o Gustavo falou comigo, eu fui atender o Guga. Aí o Guga me chamou, falou assim, Yuri, vou precisar cortar o cabelo, fazer a barba. Aí eu até comentei, Gustavo, pô, mas ele não corta cabelo? Aí o Gustavo, não, pô, vai, Deus tem coisa boa pra você e tudo. E foi aí que eu cheguei o Mailton, o Guga, e nisso aí veio Guilherme Arana, veio o Keno, veio o Vargas, veio o Everson, Júnior Alonso, Alan Franco, veio a turma praticamente quase toda do Atlético. E em seguida veio o Cruzeiro também. Eu falo que
pra gente foi um pouquinho difícil ver a realidade, né? Quando o Cruzeiro tava na Série B. Mas foi onde que as portas se abriram para mim. Foi aí que eu comecei a frequentar a Toca da Raposa. Na época ainda, como estava na Covid, era mais difícil para poder entrar lá. Então, muitas das vezes, tinha que ir na casa de jogador. Alguns vinham aqui na barbearia também. E aí foi fluindo, cara. Eu lembro que o primeiro clássico em 2020 entre Cruzeiro e Atlético, dentro de campo de Cruzeiro e Atlético, que estava jogando, eu devia estar atendendo uns 18 jogadores. Então eu falava, caraca, velho, meu trabalho chegou lá, graças a Deus. E eu brincava muito com minha esposa e com meu filho, que eu sempre falei que Deus é maravilhoso, cara. O que Deus faz na nossa vida é surreal. E hoje, depois de 2020, 21, 22, 23, 24, 25, já são 6 anos, 5 para 6 anos atendendo dentro da Toca. E hoje, pô, é muita gratidão, cara, poder atender hoje a equipe do Cruzeiro, principalmente passou os momentos difíceis, e eu estava presente quando foi campeão da Série B. Pra gente que é torcedor também é muito bom.